Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque hoje nós estamos juntos e misturados, né? Você do YouTube, que já faz mais de 15 dias que eu não coloco um vídeo aí, porque nós estávamos com um problemazinho na nossa filmagem, né? Na nossa instrumento de gravação. Mas hoje nós voltamos junto e misturado. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo, que não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver uma pessoa ouvindo esta palavra, vai se juntar, vai se formar a Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Então, você aí do seu sofá, você é um ponto, eu daqui da minha sala sou outro ponto. Você compartilha nas suas redes sociais e assim vai fazendo outros pontos. Talvez não nessa pregação, mas nas futuras pregações, aquelas pessoas com quem você compartilhou nas suas redes vão estar aqui junto conosco como Igreja de Cristo. Não é a Igreja de Cristo, é como Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. O tema da nossa ministração hoje é graça, a água pura que limpa. Eu vou repetir. Graça, a água pura que limpa. Amém, meus amados? E para nós dar início a esta homilia, vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro dos Efésios, no capítulo 5, amém? Mas antes eu queria dar uma pequena palavrinha, bem breve, né, a você, quero ser hoje. É porque eu já estou quase pegando uma mania de cada ministração, eu introduzir uma pequena palavra. Eu quero, assim, chamar a atenção dos pais, mãe, pai, que tem filhos pequenos, né? O que eu quero dizer com você, há um ditado, né? Há um ditado que diz que quem não ouve cuidado, vai ouvir coitado. E para nossos pais, para nossas mães que têm crianças pequenas, se você faz de tudo para não ouvir o seu filho chorando, você não disciplina a sua criança para que ela não venha chorar, amanhã é ela quem vai fazer você chorar. Amém? Então, saiba disciplinar o seu filho, a sua filha, quando eles cometem alguma malinação. E outra, não adianta você disciplinar o seu filho e ele começar a chorar, e você ir lá dar beijos e abraços. Se você está disciplinando seu filho, ele vai estar chorando, deixa ele chorar. Ele não vai chorar eternamente. Uma hora ele vai se calar. Fique longe dele, enquanto ele estiver chorando. Amém? Depois, não vai dizer que a mamãe não bate mais, papai não bate mais. Não. Você vai abraçá-lo, vai beijar como sempre. Amém? Então, ouça o que eu estou dizendo para você. Se você não quer, não costuma fazer com que o seu filho chore, né? Ouvir, se você não gosta de ouvir seu filho chorando, porque ele fez uma malinação, ele pediu uma coisa, você não deu. Então, tudo que o filho, tudo que a criança pede, você dá, porque ela, se você não dá, ela chora. Então ouça o que eu estou te falando. Hoje você não quer ouvir ele chorando, mas amanhã é ele quem vai ouvir você chorando. Tá bem? Vá dormir com esta palavra. Medite. Porque no passado, eu não sou, você sabe que está vendo meu rosto de criança, né? Eu não sou mais nem uma criança, eu lembro do que eu vivi no passado.
Eu tive 2 filhos. Hoje, eu não mimaria os meus filhos como eu mimei eles. Filho que se mima demais, ou ele vira homem, ou ele vira viado. Se for mulher, pode virar uma sapatona. Por quê? Ele não teve a disciplina correta no momento certo, não mereceu a disciplina, você não disciplinou. Você mimou demais. Então, é por isso que nos tempos atrás, os filhos, os pais, não mimavam tanto os filhos. Então, os filhos, as mulheres eram mulher de verdade, os homens eram homens de verdade. Mas hoje, por conta de tanta mimação, é que nós vemos, já na juventude, filho querendo viado, a filha querendo virar sapatona. Bem, deixa isso para lá que eu não quero conversar muito sobre isso. Cabe a cada um de nós administrar a nossa família. Amém? Bem, vamos para a nossa administração. Não quero me demorar hoje. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que você viu demais neste versículo? Porque dessa mesma maneira que eu li para você, os pastores lê para a igreja. A igreja também lê esse versículo. Mas o que você viu? Nada demais. O que é que Paulo falou demais aqui? Ou de menos, né? Bem, amar, isso é uma coisa que nós sabemos. Amar, o marido amar as esposas, como Cristo amou a igreja, isso é impossível. Não existe isso. Não existe marido que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim também não existe esposa que ame o seu marido como Cristo amou a igreja. Isso nós sabemos que não existe. Mas vamos trazer, o que é que eu quero falar com isso? O que é que eu quero trazer entendimento neste primeiro versículo que nós temos? É para que você venha entender na sua mente. Ultimamente eu estou batendo muito na tecla mente. Então, meus amados, põe uma coisa na sua mente. Você precisa conhecer a sua mente, o poder que a sua mente tem. O poder, se você souber usar o poder que a sua mente tem, você não chega a ser nem doente, ficar doente. Se você conhecer o poder que a sua mente tem, você não passa por algumas provações da sua vida cotidiana. Porque você sabe, uma vez que você conhece a sua mente, você consegue ministrar ela. E quando a mente é bem ministrada, só faz aquilo que é bom, né? Então, meus amados, eu tenho batido muito nesses últimos dias, falando sobre a mente, a nossa mente. Eu quero te dar 2 exemplos da nossa mente, para que você aprenda a cuidar da sua mente, saber o poder que ela tem, né? A mente é como se fosse, por exemplo, só um exemplo, estou citando um exemplo aqui, né? Um paralelo. A mente, na nossa mente, é como ela fosse uma cama de casal. E nessa cama, quem é que pode estar nesta cama? Você e Deus. Não é você e seu marido, não. O marido também tem a sua mente. Também tem sua cama de casal. Então, cada um de nós temos uma mente. Essa mente é como se fosse uma cama de casal, aonde só pode deitar nela, só pode haver nessa cama você e Deus, e mais ninguém.
É para você ver o tamanho, o compromisso que você tem de cuidar da sua mente. Você tem que cuidar da sua mente. Então, meus amados, é esse poder que a mente tem quando nós cuidamos dela bem, né? A nossa mente, ela é como uma pedra de ouro grande, que você cuida dela, tenta proteger para ninguém pegar nela, achar ela, saber onde você colocou. É a nossa mente. Você precisa cuidar dessa mente. Você precisa cuidar dessa cama de casal sua, chamada mente. Você precisa cuidar desse bolão de ouro que você tem na sua cabeça, chamada mente. Amém? Porque é nessa mente que Deus ministra a nossa vida, os nossos caminhos. E nessa ministração, Ele não quer intervenção de ninguém. Você sabe o que é ninguém? Ninguém. É você e Ele. Amém? Vamos, agora eu vou ler de novo o versículo 25 e vou colocar um pouco de luz nesse versículo para que você entenda como é que está lá fora, como é que o povo deixou alguém tomar conta da mente deles. E por quê? E como ela deixou alguém tomar conta da mente deles, hoje é o que nós vemos, a situação da igreja chamada de Cristo. Por que a igreja chamada de Cristo está toda errada? Toda errada. Porque não cuidaram das suas mentes, entregaram as suas mentes a um homem cuidar dela, dizer o que ela tem que fazer, dizer o que ela tem que vestir, dizer aonde que ela tem que ir. Ela não pode ir na praia, ela não pode vestir uma calça, não pode cortar um cabelo, não pode usar um batom. Então, meus amados, é para você entender o quanto que a sua mente está perdida, a sua mente está contaminada, porque você entregou a sua mente a outra pessoa. Você pôs nessa cama chamada mente, que onde só pode estar você e Deus, você colocou uma terceira pessoa ou mais nessa cama. Aí essa vida sua virou uma bigamia, espiritualmente falando. Você entregou, usando a outra metáfora do ouro, você entregou essa bola de ouro que você tem nas mãos de um homem para ele cuidar dela e usufruir disso. Amém? Vamos ler de novo o versículo 25. Versículo 25. Marido, amai vossas mulheres. Paulo está fazendo aqui um paralelo aqui, ó. É um paralelo. Como eu acabei de fazer o paralelo da bola de ouro e da cama de casal. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amou quem? Amor, presta atenção, meus amados. Os pastores ensinam errado a igreja, e a igreja não presta atenção no que lê, nem que o pastor ensina, e vão deixando alguém minar as suas mentes. Aqui se está falando da igreja no singular, da igreja. Cristo só tem uma igreja. Só existe igreja de Cristo, só existe uma igreja. E por que cada esquina tem uma igreja? Se Cristo só tem uma igreja. E cada esquina tem uma igreja lá. Igreja do Codofredo do Reino de Deus. Igreja do Chifronildo do Reino de Deus. Meus amados, o povo não lê Bíblia, não presta atenção no que está lendo.
Igreja só existe uma, a igreja de Cristo. Ela é uma igreja espiritual, aonde Ele ministra nas nossas mentes. Amém, meus amados? Então está bem claro, o povo não quer entender, o povo só quer saber do que o pastor fala, de campanha. É campanha de Jericó, é campanha de Ana, é campanha de Sansão, é campanha de Davi, é campanha de Josué. É campanha para tudo quanto é lado, que não tem na Bíblia. E a igreja dá ouvido que o pastor está falando e vai fazer essas campanhas. Campanha da Fogueira Santa. Tudo quanto que é de campanha a igreja aceita. E não está escrito na Bíblia isto. Agora o que está escrito a igreja não vê. Ó. Cristo amou a igreja. Não é as igrejas. É a igreja. Então só existe uma igreja. De Cristo só existe uma. Agora dos homens... Cada esquina aí tem uma igreja dos homens. Amém? Cristo amou a igreja. Igrejas são vidas, somos nós. Não é prédio, são vidas. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. É isso que está escrito na sua Bíblia? Com certeza não. Se entregou por ela, no singular. Não é elas, é ela. Porque a igreja é uma só. Mas infelizmente os homens minaram, você, igreja, deixou o homem minar a sua mente e você deixou de ser a igreja de Cristo para ser a igreja desses canalha, roubadores. Amém? Versículo 26. Para que a santificasse, para que santificasse, tendo-a purificado. Você vê que está no pretérito passado, não é que vai purificar se eu tomar um banho de piscina, se eu der um mergulho na piscina, ou se der um mergulho no Rio Tietê, que eu vou me purificar. Não, ele amou a igreja, uma única igreja, purificou a igreja, santificou a igreja e tendo purificado, por meio de quê? Por meio de lavagem, por meio da lavagem, né? Se a lavagem no meio dos judeus, no tempo da lei, a lavagem na lei era purificação, era obrações. Então na lei tinha que se lavar. Agora foi deixado, Cristo está dizendo aqui, pelo Evangelho, Cristo deu esse Evangelho a Paulo e Paulo escreveu, foi deixado de ser lavado pelas águas e foi lavado por quem? Pela palavra. É o tema da nossa pregação. A água, a graça, a água pura que limpa. Mas dentro dessas chamadas igrejas, mergulhando você dentro de uma piscina, não vai te lavar. Não vai te lavar. Água de piscina não lava ninguém. Não purifica ninguém. Água do Rio Tietê não purifica ninguém. Água do Rio Jordão, como esses povos que tem dinheiro para pagar para ir se batizar no Rio Jordão, não limpa ninguém. Nunca limpou. O que é que limpa? A palavra. A palavra da graça é que nos limpa, é que nos lava. Amém? Santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então houve essa troca, né? Deixou de ser lavada por água
Para ser lavado por onde? Pela palavra. Mas como dentro dessas igrejas, dessas religiões foi Satanás que inventou. Não tem lavado a igreja. Tem enganado a igreja. Pela lavagem de água, pela palavra, versículo 27. Para apresentar, só depois disso aqui, ó, para apresentar a si mesmo, igreja, não é igrejas, é igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi isso que ele fez. Foi isso que Cristo fez naquela cruz. A chamada igreja de Cristo, ela não reconhece isso. A chamada igreja de Cristo só reconhece o madeiro. O madeiro a igreja reconhece. Mas os feitos conquistados na igreja, a chamada igreja abomina. Os feitos conquistados na cruz, as chamadas igreja abomina. Não recebe. Ele só reconhece o quê? O madeiro. Só reconhece o madeiro. Porque isso que eu acabei de ler para você, dentro das chamadas igrejas, não lê. Os pastores não explicam isso para vocês. Né? Amém, meus amados? E para nós continuar, abra a sua Bíblia no livro dos Efésios, meus amados. Essa era o tipo de oblações que se fazia, os judeus faziam no tempo da lei, oblações, né? Que do grego, acho que é mikval, é mikvê, ou os dois, não sei. Eu nunca não li, eu não estudei isso para saber. Eu só fiz uma pesquisa só. Do grego, acho que é mikvá ou é mikvê. Né? Estuda, pesquisa aí você. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, do 8 ao 10. Versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o que é que dava a entender? O que é que o Espírito Santo dizia com isso? Com as lavações, com as obrações depois da cruz, que era para ele já ter entendido, que tudo quanto que era por obrações de água, foi feito com sangue, o povo não entendeu, né? E dando a entender, o Espírito Santo querendo dizer, estão querendo dizer que eu não fiz a obra, né? Querendo com isso, com as obrações nas águas, banhos de piscina, comendo pão, bebendo que suco, querendo, o Espírito Santo está dizendo aqui, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então é isso que acontece dentro das chamadas igrejas evangélicas. O que é que eles dizem lá com as obras deles? Que o Espírito Santo ainda não se manifestou. Então, se o Espírito Santo ainda não se manifestou, vamos fazer orações com água, lavar pés, beber que suco, comer pão. Já que o Espírito Santo não se manifestou ainda para o povo religioso. Mas aqui está dizendo que se manifestou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo. Que primeiro tabernáculo é esse?
o templo lá em Israel, lá em Jerusalém. O templo estava de pé. Com o templo de pé, se fazia tudo quando era tipo de orações, se dava dízimo, se batizavam nas águas, fazia sacrifício. E o Espírito Santo dizendo, ó, dessa maneira vai dar a entender que eu não fiz a obra. É esse povo aí que quer fazer. Mas eu quero que você entenda, meus amados, que não há obra que Deus fez que o homem possa fazer. Não há obra que Deus fez, que Cristo fez, que o homem possa fazer. E não há obra que o homem faça que Cristo aceite. Você está me entendendo? É para você ver, ter o conhecimento do tamanho do engano que se vive aí fora, do tamanho do engano que a igreja de Cristo vive enganada. Enquanto o primeiro tabernáculo, que era o templo lá em Jerusalém, isso aqui não foi escrito nesta madrugada, foi escrito há quase 2000 anos atrás. O templo estava de pé, mas no ano 70 o templo ruiu, pegou fogo, foi destruído. Então, o Espírito Santo agora está dizendo, ó, agora não tem como você dizer que eu não me manifestei, porque está tudo derrubado. Agora sou eu na vida de vocês, eu moro na vida de vocês. E não moro mais em templo de pedra. Nunca morou. Deus nunca entrou em templo de pedra. Nunca entrou. Era uma ilusão dos homens. Isso, versículo 9. E isso é isto uma parábola. Paulo pregando aos hebreus. É isso uma parábola para a época presente. Há 2000 anos atrás. Não presente para os nossos dias de hoje, mas presente há 2000 anos atrás. Paulo dizendo, ó, é isso uma parábola para a época presente, que nós sabemos que Cristo já se manifestou, e está aí o povo aí tudo oferecendo orações, fazendo sacrifício, fazendo tudo isso, dizendo que estão fazendo obra de Deus. Não existe isso, não existe isso. Deus não aceita a obra humana. Deus não aceita. Nada que Deus fez o homem pode fazer. Nada. Época presente. E segundo esta que estão fazendo, há 2000 anos atrás, segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício. Embora estes no tocante à consciência, à mente, no tocante à mente, no tocante à consciência, cadê? Agora, isso no tocante à consciência, seja ineficaz. Então, depois da cruz, tudo que se fazia, tudo que eles faziam em nome de Deus, era ineficaz. E tudo que se faz hoje em nome de Deus é ineficaz. É engano, é engodo. Amém, meus amados? Cure a sua mente. Quando você curar sua mente, você vai entender e vai dizer, como foi possível eu ter me enganado por tanto tempo? É ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. É impossível aperfeiçoar ninguém com que suco, com água, com banho de piscina, com pão. Isso é feitiço. Isso é macumbogélio, isso. Fogueira santa. Isso é macumbogélio. Caminho de sal é macumbogélio. Vassoura ungida
é macumbogélio, caneta ungida é macumbogélio, água depois da oração é macumba. Entenda isso, meus amados, e cure-se da sua mente. Versículo 10, os quais não passa de quê? De ordenanças da carne. Mas a igreja de Cristo, ela é carnal ou é espiritual? Ela é espiritual, mas é o que nós vemos por aí, igrejas carnais, que só querem praticar coisas carnais, coisas físicas, da qual elas podem pôr a mão. Não entende nada do que é espiritual. Nada. Ordenança da carne, baseada em quê? Somente em comida e em bebida. Festa, todo mês eles fazem festas. Isso é coisa carnais, é espiritual, é carnal. Baseado em comida e bebida. E diversas oblações, banho de piscina, né? Batismo nas águas. Diversas orações imposta o quê? Até o tempo oportuno da reforma. E quando foi esse tempo? No ano 70. No ano 70, findou toda a reforma. Aquela reforma que iniciou-se na cruz, findou-se no ano 70. Agora é graça pura. Graça que limpa o homem, graça que traz a consciência ao homem, graça que traz liberdade ao homem. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia, 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Versículo 2. Vocês que estão me ouvindo, vós sois a nossa carta, escrita aonde? Em tábua de pedra? Escrita em pergaminhos? Escrita em quê, meus amados? Que vocês são a carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Carta escrita no nosso coração. Não é mais tábua de pedra, não é mais pergaminho. A igreja só quer ler, só conhece pergaminho, mas a carta de Cristo a igreja não conhece. Versículo 3, vamos ler até o 3, né? Versículo 3, estando já manifesto, dá 2000 anos atrás, estando já manifesto, como carta de Cristo. Então na nossa mente está imprimido, está escrito as cartas de Cristo, o Evangelho de Cristo na nossa mente. Esse aqui, você pode ficar sem ele. Esse aqui, os homens podem manipular ele. Mas esse aqui, só se você permitir. E é isso que eu estou te falando hoje, recomendando hoje. Para que você cuide da sua mente. Não deixe ninguém tocar nesse bolão de ouro que você tem guardado.
Ou então nessa cama de casal, aonde só pode estar você e Deus. Amém, meus amados? Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, ministério de Paulo, não é pelo ministério de Pedro, não é pelo ministério de João, não é pelo ministério de Tiago, produzida pelo ministério de Paulo. Amém, meus amados? Pelo nosso ministério, escrita não com tinta, os pergaminhos eram escritos com o quê? Com tinta. Não com tinta, mas pelo o Espírito do Deus vivente. Não em tauba mais. Não pelas taubas mais de Moisés. Nem pelas taubas de pedra. Mas é mais em taubas de carne no nosso coração. Isto é, nos corações. Amém, meus amados? Então, meus amados, permita você que você venha ministrar essa carta que está na sua mente. Você tem que ministrar, não é homens. Você não pode deixar ninguém pegar nessa carta, tocar nessa carta. Você não pode entregar essa carta para ninguém. Essa carta é um documento seu, que só serve para você e Deus. Homem nenhum pode tocar. Então, se você ainda tem permitido o homem tocar nesta carta, que está na sua mente, recua isso aí. Volta atrás. Amém? Tem umas 3 passagenzinhas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Um versículo só. Eu vou ler o 20 também para não ficar solto aqui. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, até Cristo ser formado. Pense você, meu amado, você que é mãe, principalmente você que é mãe, que um dia você sentiu o seu filho no seu ventre sendo formado. É assim que Cristo está sendo formado por esta carta e que tem que ser compartilhada igual a que está, tem que ser lida igual ao que está na nossa mente. O que estiver fora da nossa mente não é de Deus, não é de Cristo. Então, é por esta carta que Cristo é formado dentro de você. Não é pelas obras, não é por obra, não é pela lei de Moisés. É por esta carta aqui, ó. Conferindo uma com a outra aqui, ó. Conferindo essa com essa. Se essa é o que está escrito aqui, não der certo aqui, não aceite. Campanha, está escrito aqui? Não está. Está escrito aqui? Também não. Então como é que você vai aceitar se não está? Nenhum dos lugares está escrito campanha. Como é que você vai aceitar, meu amado? Versículo 19, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado em vós. Amém, meus amados? Quando Cristo está formado,
em vós. Quando você fica grávida de Cristo, como Maria ficou, Cristo dentro de nós, aí você não deixa ser enganado por ninguém. Amém, meus amados? Você não vai fazer, quando você vê que Cristo está formado em você, você não vai fazer campanha. Você não vai fazer campanha. Você não vai comer pão, você não vai beber suco, você não vai tomar banho de piscina, porque Cristo está formado em você e Ele ministra a tua vida dentro de você. Amém, meus amados? Dores de parto até Cristo ser formado em vós. Eu vou ler o 20 para não ficar aqui solto. Pudera eu estar presente agora convosco, né? E falar-vos em outro tom de voz, em outro tom de voz, porque me vejo perplexo, me vejo perplexo a vosso respeito. E é o que hoje eu vejo, eu fico perplexo em ver pessoas que diz que tem 40 anos de evangélico, leu toda a Bíblia já, como quando eu vivia na lei, vivia no meio do evangelismo, né, dentro dessas igrejas por aí. Eu cheguei a ler essa Bíblia aqui, se não me engano, 2 ou foi 3 vezes, página por página, e não entendi bolufas. Por quê? Porque Cristo não estava formado dentro de mim. Eu não me permiti que Cristo fosse formado dentro de mim. Era muitas vezes eu queria que Cristo fosse formado dentro de mim, mas como se faz na prática. Hoje eu acho que não faz mais isso, nem é necessário. Isso era um tempo que não tinha preservativo, né? As mulheres engravidavam e tomavam chá de quina para abortar. Hoje não precisa isso, né? Mas eu me sinto como naquele tempo. Cristo queria queria se formar dentro de mim. Eu ia para a igreja tomar chá de quina para abortá-lo dentro de mim. Mas até que um dia eu esqueci de tomar o chá, né? Eu não vou tomar mais o chá. E Cristo foi se formando. Primeiro do que tudo eu parei das campanhas. Eu ia lá, mas não participava das campanhas mais. Depois parei de tomar a tal Santa Ceia, que eu já tinha entendido que aquilo não era Santa Ceia. Só não tinha tido força ainda para sair de lá. Mas a gravidez foi crescendo. Até chegou um momento que eu não pude esconder essa gravidez. Eu tive que sair. E hoje estou aqui, passando essas experiências. Eu não estou aqui, meu amado, ensinando ninguém, porque eu só tenho a primeira série. Eu não estou aqui ensinando ninguém. Eu estou aqui compartilhando experiência. Amém, meus amados? Terminamos o 20 aqui. Agora, pudera eu estar presente convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E quando eu paro e penso no que se faz, no que eu fazia e via o povo fazendo, e no que eu vejo o povo fazendo dentro dessas outras igrejas por aí, eu fico perplexo. Eu digo, não é possível. Não é possível isso. Mas uma coisa me diz, é possível que você fazia. Você não faz hoje. Porque você ficou grávida de mim.
Hoje eu tô gestado em você. Hoje eu te ensino. Hoje eu te mostro o caminho certo. Amém, meus amados? Tem mais duas passagens. Abra sua Bíblia em Efésios. Volta lá em Efésios. Efésios capítulo 3. Nós tínhamos lido Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 3, do versículo do 1 ao 4. Por essa causa, eu, Paulo, e eu digo hoje, por esta causa, eu, Edival, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, né? 2. E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Cristo, se é que vocês têm ouvido da dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Você vê que não foi confiada a Tiago, não foi confiada a João, não foi confiada a Pedro, foi confiada a quem, meus amados? A Paulo. A mim confiada para vós outros. E dessa mesma forma, como eu não gosto de guardar, eu não sou baú, diz um ditado aí, né? Que eu não sou baú para guardar essas coisas. E o Cristo ressuscitado me confiou estas palavras. E hoje eu estou abrindo aqui para vocês. Para que vocês venham a ter força, venham se engravidar de Cristo. Deixar Cristo ser formado dentro de você. Amém, meus amados? E Cristo formado dentro de você, Ele vai ministrar a sua vida. Amém? Confiada para vós outros. 3. Vamos ler até o 4. 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi. Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, foi revelado estes mistérios, ele voltou e escreveu, né, o que ele recebeu do terceiro céu. Mistério conforme escrevi há pouco, né? Paulo foi escrevendo há pouco. Esse ano ele escrevia você vê que as datas das cartas de Paulo são tudo com datas diferentes. Ele foi escrevendo aos poucos ali, formando ali devagarzinho, né? Escrevi há pouco, resumidamente, né? Você vê que isso aqui é só uma introdução que Paulo, como ele mesmo disse, né? Eu coloquei o alicerce, é vocês que vão construir. É o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando o alicerce, como Paulo colocou o alicerce. Mas a igreja não pode, a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus não pode ficar no alicerce. O alicerce não é casa. A casa, depois que ela é construída, rebocada, pintada, azulejada, aí é a casa, está formada a casa de Deus, está pronta, né? Então você não pode ficar no alicerce, nós não podemos ficar no alicerce de Paulo. Nós temos que construir, levantar a parede. Nós temos que rebocar essas paredes, pôr teto nessas paredes. Amém, meus amados? Você recebe isto? Pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, versículo 4, pelo que quando presta atenção, quando leides, a igreja não tem lido. A igreja ela deixou o pastor tomar conta da mente dela. Então o pastor pegou a mente dela e fez objeto de braganha. Quando leides, podeis compreender o meu discernimento. Então, quando você tem a carta de Cristo na mente, escrita na sua mente, você tem discernimento. Você tem discernimento. Não tem como você não ter discernimento quando a carta de Cristo está imprimida na nossa mente. Discernimento
do mistério de Cristo. Amém, meus amados, você recebe? E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 6. Para nós encerrar com toda a sorte de bênção. 6, 3 e 4. Versículo 3 e 4. Porventura, ignorais que todos nós, você vê que Paulo está incluído aqui. Isso aqui não foi escrito nessa madrugada. Então, resumindo, o que é isso aqui? Se isso aqui não foi escrito nesta madrugada, o que é isso aqui, meus amados? É uma Bíblia sagrada, que a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Um livro, vou tirar a Bíblia, né? A Bíblia é um grupo de vários livros, né? É uma biblioteca, como se diz, é uma biblioteca. Então, vamos discernir. Isso aqui é um livro sagrado que foi manipulado até o pescoço, isso aqui foi manipulado pelo homem. Ou isso aqui é um livro de história. Se você respondeu um livro de história, você ganhou. Bingo! Você ganhou. Leve para sua casa. É um livro de história. Nós estamos lendo aqui história. Amém, meus amados? Uma história que nos traz o conhecimento do que aconteceu, do que se foi feito para sempre, como disse o próprio Jesus de Nazaré, que foi feito de uma vez por todas. Amém? Mas não deixa de ser história. Passou, é história. Bem, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos, todos nós, de uma vez por todas, Paulo há 2000 anos atrás, pregando aos romanos, dizendo que todos nós, mas isso aqui Cristo já falou, Jesus de Nazaré, aliás, Jesus de Nazaré, que isso aqui tinha sido feito de uma vez por todas, não era preciso fazer mais, não tinha como, não é que não era preciso, não tinha como e não tem como se fazer mais, porque o cordeiro já foi imolado, não existe mais cordeiro para se fazer de novo, né? Então nós temos que entender isto. Aí está no versículo 3 aqui: porventura ignorais que todos nós fomos batizados. Batismo só existe um, Deus só existe um, batismo só existe um. Fomos batizados aonde? Nas águas da piscina? Os homens dizem, nas igrejas dos homens, tem que ser batizado na piscina. Mas na igreja de Cristo não. Na igreja de Cristo, Ele que batizou com o sangue dele. Com sangue ali, ó. Não foi com água, foi com sangue. Então, a igreja de Cristo, hoje ela está batizada no sangue de Cristo. De uma vez por todas. Então, igreja que tem batismo, se você agora está lendo, você está entendendo, não é a igreja de Cristo. Pode até ser igreja, mas não de Cristo. Pode ser igreja dos homens. Aí é um outro patamar, é um outro 500. Mas a igreja de Cristo, ela foi batizada aonde, meus amados? No sangue, está escrito, né? Em Cristo Jesus fomos batizados. Aonde? Na água da piscina, na sua morte. Na cruz lá. O sangue vertendo por todos, lavando, batizando todos, santificando, purificando todos.
de uma vez por todas. Então, homem nenhum em cima dessa terra pode fazer a obra que ele fez. Homem nenhum. Homem nenhum. E ele, do outro lado, não aceita obra nenhuma feita pelo homem. Amém, meus amados? Batizado na sua morte, versículo 4. Fomos, pois, sepultados. Fomos ou não fomos? Fomos sepultados. Com ele foi sepultado, nós fomos juntos ali. Porque tudo foi feito espiritualmente. Fomos sepultados com ele na sua morte. Pelo quê? Pelo batismo, pelo sangue, pelo batismo. Para quê? Para quê? Na sua morte, pelo batismo, né? O batismo no sangue, então fomos batizados, fomos sepultados junto com ele, né? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós agora vivemos numa vida espiritual, onde as obras da carne não constam mais para Deus. Deus agora não vê mais obra de carne, que era a lei de Moisés, né? Deus, quando olha de lá de cima, ele vê o quê? Vê espíritos e não mais carne. Então, se Deus não vê carne, o que acontece com os erros da nossa carne? Pagamos aqui mesmo. Uns até pagam o que não deve. Paga mais do que o que deve, aliás, né? Que é assim que é a palavra mais correta. Uns pagam mais do que o que deve. Outros pagam menos do que o que deve. Mas essa é a lei do homem. O homem, na lei do homem é assim. Não tem justiça. Na lei do homem não tem justiça. Mas ele fez justiça por nós. Amém, meus amados? Você recebe a justiça que ele fez por você? Então você é um cristão de fato, de verdade. Um cristão que já tem provado das bênçãos dele, dos livramentos, do conhecimento, do Espírito Santo, né? Que qualquer hora eu quero falar mais sobre isso, já tenho falado, quero falar mais. O problema é que o povo acha que o Espírito Santo é um ser a mais. É mais um espírito que anda rodando por aí. E não é. Você precisa conhecer mais sobre isso. Eu acho que está na hora já, né, de você conhecer mais o que é o Espírito Santo. Saber mais o que é o Espírito Santo. Você precisa saber que o Espírito Santo não é um ser a mais. Por isso que não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um ser a mais. Amém? Então, para vocês todos, paz eterna, que sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas por todos os dias que você viver aqui em cima dessa terra, cumprindo aquilo que Ele te propôs para você cumprir aqui em cima dessa terra. Quando chegar o dia que Deus é você, que Deus falar, você já cumpriu o que você tinha de cumprir, volta para cá. Então, meus amados, é assim o nosso ciclo de vida. Não precisamos reclamar, não precisamos chorar. É lógico que não é pecado você chorar por alguém que morreu. Né? Tudo acontece, eu choro, você pode chorar. Né? Mas tudo dentro dos limites. O problema é que eu vejo pessoas que já faz anos que o seu ente querido se foi e até hoje ele continua chorando. Isso não pode. Né? Isso é falta de equilíbrio. É pessoas que não têm o mínimo do Espírito Santo, né? Que é conhecimento, que fica desesperado,
talvez como é que chama essa doença por aí? Esqueça, outra hora eu comento sobre isso. Então, meus amados, é isso que eu queria dizer. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo por todos os dias da sua vida. Viva a sua vida grande que Deus te deu, né? A vida grande, Deus nos fez essa obra grande para que você viva ela e não tentar fazer, não tentar fazer, você não vai fazer. O homem tem tentado fazer, o homem quer se passar por Deus, ele quer fazer o que Deus fez, e isso só vai se aprofundando mais e mais. Quando o homem quer fazer o que Deus fez, ele só se aprofunda mais e mais no poço do abismo. Amém, meus amados? Até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém? Fica em paz.